Essa mãe sofreu um terrível acidente de carro aos 8 meses de gravidez. Mas quando ela acordou no hospital, algo tinha acontecido. A gravidez é algo que abençoa a vida de todo o casal e de toda a família. São semanas gerando aquele novo ser, tomando todo o cuidado necessário e até exagerado, diriam alguns, para que tudo ocorra bem durante a gestação, para que o bebê se desenvolva forte e saudável e que todos estejam prontos para quando o grande dia chegar. Porém, nenhum de nós está livre do seu destino. Infelizmente, não podemos controlar as ações de outras pessoas e não podemos prever tudo o que pode acontecer. Quando a vida resolve se mostrar imprevisível para alguém, é impossível pará-la. Essa mãe sofreu um terrível acidente de carro aos 8 meses de gravidez. Mas quando ela acordou no hospital, ela não estava mais grávida. Enquanto dirigia pela cidade para visitar a família em fevereiro de 2017, Amy Wilson foi pega em um acidente de carro fatal. Seus próprios ferimentos foram graves, mas ainda mais preocupante para os médicos foi a condição de seu bebê ainda não nascido. Wilson estava a poucas semanas de dar à luz quando o acidente aconteceu. Mas quando ela acordou no hospital, ela não estava mais grávida. Amy morava em Colorado Springs, no estado de Colorado, com seu marido Kyle e sua filha Ruby. Em 16 de fevereiro de 2017, ela dirigiu para Fruit Lakes, em Utah, com Ruby para visitar seus pais. Kyle estava no trabalho quando recebeu a ligação informando que sua esposa e filha haviam se envolvido em um grave acidente. Depois de encontrar uma babá para Ruby por volta das 11h30 daquela manhã, Amy estava dirigindo para Salt Lake Temple, uma igreja mórmon construída em 1893. Enquanto continuava sua jornada, no entanto, ela literalmente não teria ideia do que acertou quando um carro fora de controle atingiu seu veículo. Uma jovem motorista de 18 anos, Abraham Miranda, estava viajando com seus dois amigos, Vidal Pacheco e Dylan Hernandes. O adolescente se aproximou de um cruzamento indo para o norte, quando ele percebeu que estava prestes a colidir com um carro que se aproximava no sentido oposto. Para evitar uma colisão, Miranda tomou ações evasivas e, como consequência, seu Chery Impala atingiu o canteiro central, arremessando o veículo contra o tráfego oposto. Na sequência, o seu carro foi atingido pelo Honda dirigido por Amy, fazendo o carro dela girar. O veículo de Amy saiu da estrada e atingiu um prédio antes de finalmente parar. Posteriormente, as autoridades alegaram que Miranda participava de corridas de rua. A polícia já estava em busca de um grupo de jovens que estavam promovendo corridas ilegais nas ruas daquela cidade. Uma investigação policial sobre o acidente descobriu que o adolescente estava viajando a uma velocidade superior a 170 km por hora quando perdeu o controle do veículo. O limite de velocidade legal naquele trecho específico da estrada era de 80 km por hora. Uma testemunha do acidente afirmou que Miranda estava viajando a uma velocidade tão alta que ele não conseguiu diminuir a velocidade antes do cruzamento. Outra testemunha afirmou ter visto o adolescente colocar a mão para fora da janela e sacudi-la para outros carros. Miranda estava, supostamente, fazendo uma corrida ilegal. Os dois passageiros adolescentes que estavam com Miranda morreram no acidente. As famílias dos outros envolvidos no acidente não imaginavam que seus filhos estavam envolvidos com essas atividades. Todos os três eram alunos do ensino médio de Westville quando o acidente aconteceu e iriam se formar no fim do ano letivo. Acidentes de carro são a principal causa de mortes de adolescentes nos Estados Unidos, quando não se considera mortes naturais. De acordo com um estudo da organização Safe Kids Worldwide, cerca de 2,5 milhões de jovens e adolescentes perdem a vida devido a acidentes envolvendo carros, motos e outros veículos. Nesse estudo, em entrevista com adolescentes e jovens recém-habilitados, constatou-se um elevado número de respostas afirmativas quando a pergunta era se eles fazem ou gostariam de fazer parte de gangues que disputam corridas de rua. Outro número expressivo foi a quantidade de entrevistados que afirmaram que costumam dirigir após ingerir algum tipo de bebida alcoólica. Nem é preciso dizer que esse tipo de combinação é extremamente perigosa. Mais tarde, em seu depoimento, Miranda disse aos investigadores que estava com pressa para chegar a uma competição que iria acontecer em um fliperama ali perto. Inicialmente, ele se evadiu da cena do acidente para não ser preso.
mas uma vez que ele foi localizado, acusações de homicídio culposo e direção imprudente foram feitas contra ele. Os ferimentos de Amy também foram graves. Seu baço e rim se romperam, causando uma hemorragia interna. Um pulmão entrou em colapso e ela sofreu uma lesão cerebral, bem como fraturas nas costelas, na pelvis e no joelho. A maior preocupação para os médicos, no entanto, era o bebê não nascido. Amy estava grávida de 34 semanas quando o acidente ocorreu. Ela não se lembrava do acidente em si ou de qualquer outra coisa daquela manhã. Tudo o que ela sabia era que quando ela acordou pouco mais de uma semana após o acidente, ela não estava mais grávida. Aconteceu que, temendo pela vida de seu bebê, os médicos haviam realizado uma cesariana de emergência em Amy. Inconsciente durante dias após o acidente, ela ficou alheia a todo o procedimento. Sua filha também sofreu ferimentos graves. Tão graves que no momento do seu nascimento, na verdade, ela não tinha batimentos cardíacos. Os médicos imediatamente começaram a realizar uma ressuscitação cardiopulmonar nela. Após tensos 11 minutos, a bebê foi agradecidamente ressuscitada. Assim como sua mãe, Grace também sofreu danos cerebrais como resultado do acidente. Porém, no caso do bebê, diferente do que ocorreu com a mãe, os médicos estavam pessimistas sobre suas chances de recuperação. Eles nos disseram que potencialmente ela nunca poderia se alimentar sozinha, disse Kylie ao canal Fox 13, que havia corrido do Colorado para ficar com sua esposa e bebê. Ele disse que ela teria que ser alimentada através de um tubo em seu estômago. Ela não poderia usar seu lado esquerdo e ela não poderia falar. Essa foi a notícia chocante que Amy recebeu semanas após o acidente. Por causa de seus próprios ferimentos, é claro, ela não estava ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Como ela disse à Fox 13, eu estava fora por cerca de 8 dias após o acidente. Eu não estava sentindo todas as emoções da cesariana ou de qualquer outra coisa. A própria recuperação de Amy foi rápida, no entanto. Depois que ela acordou, ela rapidamente foi transferida da UTI e foi para a reabilitação. Seu progresso na terapia foi rápido e desafiou as previsões do médico. Ela recebeu alta do hospital após 35 dias para continuar sua reabilitação em casa. Amy esperava sentir os efeitos de sua lesão cerebral por cerca de 1 ano. Mas em junho de 2017, apenas 4 meses após o acidente, a mãe de 2 filhos já estava ficando em forma. Não só ela tinha começado a andar de novo, mas ela também podia correr alguns quilômetros sem parar. Todavia, esperava-se que a recuperação do seu bebê, que ela e Kylie deram o nome de Grace, demorasse muito mais. Isso se ela algum dia se recuperasse completamente. Tendo sobrevivido a um nascimento sem batimentos cardíacos, os médicos ainda temiam que o dano cerebral ao bebê pudesse ser permanente, com efeitos físicos duradouros. Em uma atualização do irmão de Amy em uma página do GoFundMe, se lia: fomos informados de que Grace poderia ter problemas para usar o lado esquerdo, chorar e se alimentar. Mas parecia que Grace havia herdado a resiliência de sua mãe, porque em junho ela havia se tornado uma menininha saudável e feliz. E a nota continuou: temos testemunhado tantos milagres nos últimos 3 meses. Grace superou em muito qualquer um dos seus prognósticos. Ela mexe todos os membros, grita barulhos de bebê, sorri e se amamenta. Seu pediatra também nos disse que até agora ela está no caminho certo para sua idade. O bebê milagroso de Wilson até agora não mostrou efeitos duradouros de seus ferimentos. Além disso, enquanto o adolescente infrator encara 30 anos de prisão por causa do acidente, a família não guarda ressentimentos em relação ao adolescente. Amy disse à Fox 13, isso é um dos maiores presentes, ou bênçãos, que nos mostra que estamos aptos a perdoar. E assim, a gente finaliza mais uma história incrível aqui do nosso canal. Agora me diz, o que você achou dessa história? Não deixe de escrever sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até a próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.